Olá, muito bom dia para você. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou Fernando Almeida. Vamos juntos nesta manhã de segunda-feira. Hoje o programa é especial sobre a Alana, Associação de Apoio às Famílias e de Pessoas com Deficiências de Brasília e de Minas. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Eu quero agradecer a enorme audiência do nosso programa em toda Brasília de Minas, você aí no seu carro pelas ruas da cidade, pessoal que está no trabalho acompanhando a gente, ótima manhã, você em casa, sintonizado o rádio aí na Clube 93 FM, você que acompanha também pela internet, no site clube93fm.com.br e no aplicativo Clube. Muito obrigado pela audiência. Todo mundo de Brasília e de Minas, nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura e também pelo Brasil aí, essa audiência que a cada dia maior pela internet. Tenho o prazer de receber aqui hoje a Mariane Cristina. Mariane é tesoureira da Associação Alana. Ela também é educadora física, técnica de enfermagem e acadêmica de ciências biológicas e educação inclusiva. Recebo também Ana Paula Medeiros, mãe de uma criança especial e estuda sobre o autismo, que também é pedagoga e especialista em educação inclusiva. Nós vamos falar aqui hoje sobre a Alana, Associação de Apoio às Famílias e de Pessoas com Deficiências de Brasília e de Minas, e de todos os direitos que essas pessoas têm. Vamos com um foco especial sobre o autismo. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fernando, obrigada. Bom dia, Mariane, seja bem-vinda mais uma vez. Mariane já esteve aqui hoje em um assunto ainda mais especial. Vamos falar sobre a Alana e sobre o autismo. Mariane, seja bem-vinda. Bom dia, Fernando, bom dia, espectadores. É sempre um prazer estar aqui com você, né? Ok, muito obrigado. E a gente vai começar o nosso programa então. Já para iniciar aí o nosso bate-papo sobre a Alana, eu queria que você falasse de fato para os ouvintes que estão acompanhando a Rádio Clube FM o que é a Alana, Mariane. Bom, a Alana, ela é uma associação que foi criada através de pais e profissionais para dar assistência, né, à criança e às famílias de Brasília de Minas que tem criança com deficiência, tanto ela intelectual como física. E por que o nome Alana? A Alana foi uma criança que ela morava, né, aqui em Brasília de Minas. Ela era filha do Estael Moreira dos Anjos. Ela nasceu com a microcefalia. Ela era portadora também do autismo. Essa criança, ela veio a falecer e devido às lutas e a gente presenciar, né, viver junto com a família, foi dada o nome da associação em homenagem à Alana. Qual o público-alvo da Alana? Porque você falou sobre crianças com autismo, mas não é só o autismo, não é só portadores desse tipo de síndrome que a Alana dá assistência também, né? Qual o público-alvo em geral da Alana? Bom, Fernando, na verdade, a associação ela foi criada por pais de crianças deficientes, né? Com deficiências. Então, ela não abrange só o autismo, ela abrange também síndrome de Down, deficiências físicas. Então, assim, ela é ampla. A gente está procurando ajudar as famílias a se nortear para o tratamento dessas crianças, né? Como que acontece a assistência às famílias e às pessoas com deficiência dentro da Alana? A Alana, como ela foi uma associação assim que veio dos nossos sonhos, que foi assim, na verdade, uma associação que nasceu agora, ela é um bebê, ela está gatinhando. Nós temos uma equipe de acolhida em que as famílias elas se associam na Alana e a gente está procurando atender elas de forma que as famílias possam ter orientação, né, de como procurar atendimento para as crianças. A gente ainda não tem uma sede fixa, porque nós estamos tentando, né, buscar essa sede aqui em Brasília de Minas, porque nós não temos apoios de nenhum órgão público. Então a associação ela é mantida através de bingo, de rifas e doações. Vou perguntar para a Ana Paula aqui. Ana Paula, qual a importância das pessoas se organizarem, como a gente vê aí o esforço de vocês
mães de autistas, né? A Ana Paula tem uma criança de 6 anos, né? Que tem a síndrome. A Mariane tem uma criança de 4 anos também, que é autista. E vocês vêm lutando, se organizando para dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças. Qual a importância das pessoas se organizarem, e se juntarem, dividirem os mesmos problemas para trazer uma qualidade de vida melhor, tanto para a criança como para a família, porque a família toda se envolve, né? É fundamental e decisivo, né, Fernando? Então, a busca por informação, esse compartilhar de ideias, de experiências, né, do cotidiano, de todas essas deficiências e de todas as situações que a gente vivencia enquanto família, enquanto mãe, enquanto pais, ela é decisiva e ela vai determinar, né, o direcionamento, o andamento dessas crianças, dessas pessoas, de adultos, né, que também encontram-se, né, nessas deficiências. Então isso é decisivo, fundamental, importante, que a gente levante a bandeira, que a gente, né, abrace a causa. E não só, é muito importante a gente deixar claro, não só eu enquanto mãe, né, de uma criança autista, não só a Mariane, mas todas as pessoas, porque você, em todos os âmbitos, né, que você atua, você vai estar em contato com essas pessoas. Com pessoas, né, que você deve respeitar, que você deve buscar diálogo e buscar um atendimento que é o que ela necessita. Hoje, Mariane, quantas pessoas já são cadastradas na Alana? Quantas pessoas já recebem aí o apoio dessa associação? Fernando, hoje nós temos em torno de 20 famílias cadastradas na Alana e a gente está dando assim o direcionamento. Inclusive nós temos, né, pessoas que estão ajudando, que são pessoas que são voluntárias, né, na Alana, para estar ajudando como assistente social e como outros tipos de especialidade que está tentando levar, né, informação para essas famílias. Então a gente se espelhou em uma associação criada em Montes Claros chamada ANDA de Montes Claros também, que tem esse mesmo foco. Então a gente tem 20 famílias e essas famílias com perguntas, às vezes chegam pra gente com muita dificuldade de saber lidar e aonde procurar ajuda. Então a gente está com essa equipe primeiro de acolhida. Quais as principais deficiências atendidas pela Alana? Qual o público que vocês mais atendem lá hoje? Quais as principais deficiências? Você falou no autismo. O autismo tem um número maior? Sim, hoje nós temos um levantamento assim, por baixo de 84 crianças com autismo. E a maioria das mães que vêm pra gente, geralmente os filhos são autistas. Só que, por falta de tratamento, essas crianças desenvolvem outras comorbidades, né? Que é o TOC, o TDAH, que é bem difícil. Então elas já chegam pra gente com essas crianças bem debilitadas. A dificuldade de tratamento que você falou é da síndrome ou a dificuldade de tratamento em Brasília de Minas para esse público? A dificuldade não é a síndrome, porque a síndrome ela tem uma probabilidade muito grande de melhora. A dificuldade maior é o tratamento em Brasília de Minas, porque a gente, infelizmente, não tem todas as especialidades aqui em Brasília de Minas. O sistema de saúde aqui não é referência para esse tipo de tratamento? Não, de maneira nenhuma. A gente tem que andar quilômetros em outra cidade para buscar atendimento básico, né? Como neurologista, geralmente aqui tem fono, mas a fono ela tem um limite certo de atendimento e essas crianças elas precisam de atendimento assim, semanal, de todas as outras especialidades, né? Infelizmente aqui em Brasília não tem. É um direito dessas crianças terem aí o tratamento público gratuito e vocês têm corrido atrás, cobrado do poder público esse tipo de assistência aqui? E a Alana, ela sendo uma associação, terá uma representatividade maior, pode contribuir para isso, Mariane? Sim, claro, Fernando. Inclusive, a gente tem advogados aí, né, que eles já estão a par dessas situações. E a primeira coisa que a gente faz é instruir a família sobre as leis que regem o autismo, né? A segurança, que assegura a criança. Então, assim, quando você sabe, quando você não é leigo no assunto, fica mais fácil de você lutar pelos direitos da criança. E no caso, a Associação Alana veio para isso, para a gente lutar todas unidas. Por quê? Porque aqui em Brasília de Minas, infelizmente, por não ter esse atendimento adequado, nós temos que buscar em outros lugares, em outra região. Então, a dificuldade maior nossa não é nem questão de saber as leis, é questão de colocar elas em prática
práticas aqui dentro de Brasília de Minas. Hoje uma família que tem uma criança autista e precisa desse acompanhamento, o acompanhamento mais adequado, as pessoas daqui de Brasília de Minas estão encontrando onde? Montes Claros? Montes Claros, tem a ANDA, né, que é uma associação praticamente que nasceu igual a Alana, sem fins lucrativos e, né, sobrevive através de bingos, blusa, vende essas coisas. E tem a Clínica Conviver, é uma clínica particular, porém tem todas as especialidades que um autista precisa. E as meninas que trabalham lá dentro sabem também da dificuldade que a gente encontra financeira para tratar dessas crianças. Então elas são assim muito humanas. E tem também o SER em Januária, mas infelizmente não atende a região de Brasília de Minas. Você tem que estar morando lá ou ter um registro de casa lá, né, um endereço fixo para você estar conseguindo colocar a criança dentro desse SER. Você falou que os gastos são muitos. A criança com autismo, ela precisa de um medicamento contínuo? Os pais têm gastos com isso também? Como que é? Fernando, existe tratamento de autista que chega a R$4.000 a R$6.000, tá? Então, assim, primeiro, porque todas essas terapias, elas têm que ser mantidas semanalmente. Então, se você for colocar na ponta do lápis um valor de um neurologista, que hoje está custando baixo, 550, fonoterapia, fisioterapia, psicopedagoga, né, que é para instruir dentro da sala de aula, e a medicação, você tem em torno aí de 2.000, 3.000 por mês. A medicação mais em conta que eu acho que existe do autismo é o Risperidona, que está saindo 50, 55. E o caso mais caro que eu vejo é de 800 a 850, que é a medicação que meu filho toma. Está na Constituição que saúde é um direito de todos e dever do Estado. As crianças com autismo teriam também o direito a esse tratamento gratuito, garantido pelo Estado? Sim, existe a lei que foi criada por uma mãe chamada Berenice. Essa lei Berenice Piana, de proteção e direito a pessoas com autismo, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. É a lei 12.764, tá? Ela rege tudo o direito, tanto do atendimento priorizado da criança, quanto do atendimento também, no caso clínico, né, que envolve, inclusive, o SUS, né, que a gente está aí contribuindo, né, todos os dias, e a gente teria esse direito. Mas, pela lei, a gente tem que ter esse tipo de atendimento dentro da cidade, né? Infelizmente, a gente não está vendo isso aqui em Brasília de Minas. Na semana que vem, no dia 2, inclusive no dia do autismo, né? Dia Mundial do Autismo, a gente vai ter uma entrevista aqui especial com o prefeito de Brasília de Minas, Gelson Silva, e isso já pode entrar na pauta, a gente pode perguntar para ele sobre essa situação, se o município vai adequar para poder atender essas crianças com autismo. É bem interessante, a gente fará também essa pergunta para ele. Com certeza, Fernando. Olha, quem quiser fazer alguma pergunta aqui para as nossas entrevistadas, para a Ana Paula e também para a Mariane, pode mandar a pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 999 13 3993. Vou repetir o nosso WhatsApp, 999 13 3993. Você queria concluir alguma coisa com relação ao direito e ao atendimento do autismo em Brasília de Minas? Sim, eu gostaria de falar que em momento algum a gente está fazendo, né, mencionando alguma coisa sobre a atual administração da cidade, né, para deixar bem claro. A gente quer parceria, a gente quer que eles nos enxerguem, a gente quer que eles vejam a gente e ajude nossos filhos, entendeu? Então, assim, existia, né, antigamente em Brasília de Minas, o Viva Vida, que eles disponibilizava de TO, terapia ocupacional, fonoaudiologia, educador físico, fisioterapeuta, e tinha todas essas especialidades. Infelizmente, hoje não tem mais, hoje é o CEAI, né, o Centro de Atendimento Especializado, mas não tem profissionais capacitados para o autismo. Muito bem, eu vou perguntar agora para a Ana Paula, qual o perfil, Ana Paula, de uma criança com autismo? Como que os pais podem identificar isso, essa síndrome mais precocemente? E se identificar bem cedo, o acompanhamento pode ser de uma forma que os resultados são mais satisfatórios?
Com certeza sim, né? Pra gente falar do perfil do autista, da pessoa com autismo, Fernando, primeiramente a gente precisa, né, identificar e conceituar o que é o autismo. O autismo, ele é, né, na verdade, um transtorno invasivo do desenvolvimento e ele vai se manifestar ali por volta de até os 3 anos de idade. E qual que é a característica principal do autismo? Ele vai atingir 3 principais áreas do desenvolvimento da pessoa, que é a comunicação, o comportamento e a socialização. Então, uma pessoa com autismo, ela pode o quê? Ter um atraso na fala, né? Ela pode ter dificuldade ocular, ela pode ter dificuldade com a socialização, com regras sociais, né? Ela pode ser intolerante à frustração e muito comum também os problemas sensoriais. Então, a criança, a pessoa, né, com autismo, ela enxerga o mundo diferente. Por quê? Porque ela tem uma desordem cerebral, né, que vai impactar, né, no seu desenvolvimento e vai interferir na forma com que ela enxerga o mundo. Muito bem. Então, uma pessoa com autismo, ela pode, por exemplo, Fernanda, ter, né, a visão, a audição, o tato, o olfato excessivamente sensíveis, né? Então, por exemplo, pode ter muita dificuldade no toque, né? Pode ter dificuldade, por exemplo, em usar roupas, usar o banheiro, né? Vai de dificuldades até de usar a colher para se alimentar, né? Restrição alimentar. Pode demonstrar também um apego anormal a pessoas ou objetos. É muito comum também as pessoas com autismo fazerem movimentos corporais repetitivos, né? Que são chamados de estereotipias. Tem também a ecolalia, que é a repetição da fala, né? Que pode ser tardia ou imediata. Então, são uma série, né, de comportamentos que elas são observadas, né, e que as pessoas elas podem estar atentas e começar a perceber que alguma dificuldade, que alguma está acontecendo ali, né, no desenvolvimento de uma pessoa. A educação de uma criança normal, o desenvolver de uma criança, quanto mais cedo a pessoa começa a ensinar para aquela criança práticas corretas, ela vai se adequando ao mundo e praticando o que é mais necessário para a alimentação, para os cuidados pessoais, enfim. Para uma criança com autismo, isso, quanto mais começar essa educação específica, né, pensando que é uma educação voltada para o autista, quanto mais cedo começar e direcionar para aquele tipo de criança, é mais interessante, Mariane? Essa pessoa vai se desenvolver mais, mesmo tendo a síndrome, se desenvolver mais para ter uma vida mais normal? Sim, Fernando, é de extrema importância e decisivo na vida da criança que esse acompanhamento seja feito muito, muito antes. Por quê? Porque na fase que a criança está se desenvolvendo, eles têm tanto a facilidade de absorção do conteúdo que está passando, quanto a facilidade também de interação. Então, quando você entra ali com terapia de comportamental, de manejo, terapia, porque igual a Ana falou, nós temos crianças que têm restrição alimentar. E de acordo com a necessidade dessa criança, de uma nutricionista, tem crianças que chegam a adoecer porque só comem o mesmo alimento. A questão comportamental, tem crianças que hoje não conseguem sair porque a luz incomoda, o som incomoda, o toque de alguém dentro do supermercado, aquelas crianças que a gente acha que é birrenta, na verdade aquela criança está tendo uma crise, né? Ali uma desordem sensorial. Então, quando a gente entra com esse tratamento, com essa terapia, na hora certa, essa criança ela vai se desenvolver, ela vai poder contribuir com a sociedade de uma forma em que muitas pessoas nem vão perceber que ela é portadora do autismo. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Hoje, entrevistando aqui a Mariane Cristina, tesoureira da Associação Alana, educadora física, técnica em enfermagem e também acadêmica de ciências biológicas e educação inclusiva. Também estamos entrevistando Ana Paula Medeiros, pedagoga e especialista em educação especial inclusiva. A Ana Paula também é mãe de uma criança especial e estuda sobre o autismo. Se você quiser fazer alguma pergunta para as duas entrevistadas de hoje, pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Vou repetir o zap aí da Clube, 99913-3993. Daqui a pouquinho elas vão falar aí quais são as dicas importantes. Vão dar, na verdade, dicas importantes para os pais que têm crianças com a síndrome do autismo. Eu volto já já com o programa Sala de Entrevista. Continue com a gente.
Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Sala de entrevista de hoje é especial sobre a ALANA, Associação de Apoio às Famílias e de Pessoas com Deficiências de Brasília e de Minas. Estou entrevistando nesta manhã de segunda-feira a Mariane Cristina e também a Ana Paula Medeiros. As meninas, qual a dica de vocês para os pais que têm crianças com autismo? Bom, a minha dica é que procure, no caso, a orientação, né, para saber lidar, porque a gente tem que ter muita paciência, Fernando, com essas crianças, né? Porque às vezes o que é tão fácil para as crianças típicas, para eles são bem difícil. Movimentos simples, coisas simples do dia a dia, para eles é bem mais difícil. Então, paciência e informação. Procure saber, procure conhecer mais sobre a síndrome. Ana Paula, você que é educadora em educação inclusiva, educação especial inclusiva, é isso? Isso. Qual a dica que você dá para os pais, e eu estendo ainda mais a sua pergunta também para os professores, para as pessoas que lidam com essas crianças? Bom, sem dúvida, né? Sem sombra de dúvidas, o que Mariane falou, acho que é o mais importante, a busca por conhecimento. E essa busca por conhecimento, ela pode partir de qualquer pessoa, né? Independente da sua profissão, da sua classe social. O conhecimento é que vai abrir as portas, os caminhos, né? E vai fazer com que o autismo e com que as deficiências, elas sejam vistas, enquadradas, adequadas, né? À maneira correta. É importante a gente lembrar, no caso do autismo, por exemplo, que ele, né, não é uma doença, é uma deficiência, e ele vai melhorar sim, né? À medida que recebe intervenções necessárias ao desenvolvimento. Então, os pais, né, as pessoas que cuidam dessas pessoas, dessas crianças, o profissional de educação, ele precisa estar atento, ele precisa buscar conhecimento, até porque o autismo, né, ele é um espectro, é uma gama de comportamentos, né, de pessoas, de situações diferentes e diferenciadas. Por exemplo, a gente precisa estar atento ao nível, ao grau, né, do autismo, que hoje, de modo geral, como que se enquadra, como que se é definido? Autismo leve, moderado e severo. Qual que vai ser a diferença, né, de um autista clássico para um autista leve? Vai ser o direcionamento, as intervenções que você vai utilizar com ele é que vão ser diferentes. E para que isso ocorra, né, bem, a pessoa ela precisa ter conhecimento acerca. Após o diagnóstico, o que deve ser feito para que essa criança tenha uma vida mais dentro da normalidade, né? Que uma criança seja o mais normal possível no dia a dia, em casa, na escola? O que deve fazer? Ela precisa ser encaminhada às terapias, né? Então, o profissional da saúde que atendê-la provavelmente vai direcionar para as terapias necessárias e fundamentais ali para aquela situação, né? Geralmente, eles passam por fonoaudiólogos, né? Que foi o que Mariane citou, psicopedagogos, pediatras, neuropediatra. Então, é uma gama, né? Um número N de profissionais envolvidos. Vai depender, né, do grau, vai depender da necessidade, do comportamento específico daquela criança, daquela pessoa naquele momento. Então, o profissional que atende, que diagnosticou, que laudou, provavelmente vai encaminhar essa família às terapias adequadas. Uma pergunta que me veio agora, eu acho interessante fazer para vocês, o que pode desencadear a síndrome do autismo? De repente, uma mãe, vocês são mães jovens, né? Tem um filho e esse filho é diagnosticado com autismo, e aí a pessoa pode de repente ficar com medo de ter outra criança e a criança ter o autismo também. Bom, Fernando, na verdade, os estudos, surgiu, o primeiro estudo epidemiológico sobre o autismo foi realizado em 1906, e a causa do autismo, ela não foi fechada. O estudo, na verdade, não comprova que como se fosse genético ou se é da criança, próprio da criança, né? Mas tem profissionais que batem na tecla que é genético, veio da família, ou da família do pai, ou da família da mãe, ou então aconteceu alguma coisa durante a gestação. Tem crianças que já tem ali uma microcefalia, algo do tipo, entendeu? Então, assim, não tem um estudo que comprove, né? E essa questão de ter medo de ter outra criança é o medo mais comum, inclusive não só meu, como de outras mulheres, de ter mais filhos. Porque a gente sabe aí a dificuldade que a gente está enfrentando, não só na saúde, como
como dentro de escola. E realmente o medo é muito grande, mas a gente não pode generalizar, né, Fernanda? Muito É bem. importante lembrar, Fernando, que, como a Mariane falou, os estudos, né, eles estão aí a passos lentos, né, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, mas atualmente a gente já tem, né, estudos que falam sobre fatores genéticos, neurobiológicos, tem também fatores, eles já associam a fatores ambientais e fatores de risco psicossociais, né, não se há uma conclusão, mas esses fatores, eles já são, né, objeto de estudo aí para a ciência. Eu percebi o empenho de vocês, né, para ajudar os filhos de vocês. Como eu falei aqui, a Ana Paula tem uma criança de 6 anos que é autista. A Mariane tem um filho também com 4 anos de idade que foi diagnosticado com autismo. E vocês têm se dedicado aí empenhos para ajudar esses filhos de vocês e também as outras crianças que têm a síndrome, né? Às vezes os pais quando descobrem o problema, descobrem que a pessoa tem essa síndrome, se acomodam e acham que, como é uma síndrome que não tem cura, não é uma doença que pode ser curada, se acomodam e não fazem muito por aquela criança. O que vocês diriam aí para os pais que estão mais acomodados e não tem nesse momento uma postura como a de vocês, de ir à luta, de ir à batalha e enfrentar aí todas as dificuldades para que os filhos de vocês sejam os mais normais possíveis? É não tirar mesmo o direito da pessoa, né, enquanto humano, enquanto cidadão, de estar inserido integralmente na sociedade. Né? Todos nós temos direito, Fernando, de ter tudo, acesso à saúde, né? Viver como cidadãos normais. E uma coisa que eu sempre falo como mãe, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se ocorrer, né, da mãe e o pai faltar, como que essa criança vai ficar dentro da sociedade? Né? Então, os pais têm que tomar consciência e têm que tomar uma postura diante dessa situação para que a criança se desenvolva e venha se tornar um cidadão contribuinte, né? Não existe cura, né? Como a gente falou, não é uma doença, né? O autismo é uma síndrome, mas a pessoa pode ser praticamente normal. Vocês têm exemplos, por exemplo, de pessoas que são praticamente normais, mesmo portando a síndrome? Sim, a gente tem exemplos aí, como profissionais e pessoas até famosas, né? Que se desenvolveram muito bem e que hoje são vistas como pessoas normais, né? A gente tem aí o Lionel Messi, que é um jogador, né? O Messi, ele é portador do autismo? Isso, do Asperger, né? Que hoje se enquadra como transtorno do espectro autista. Asperger. Isso. É uma pessoa Nós temos também o Albert Einstein, né? Então, pode falar. Isaac Einstein Newton, também? isso, exatamente, né? Cientistas das universidades Oxford, eles já foram, né? Estudaram as personalidades do Isaac Newton, do Albert Einstein e comprovaram, né, que esses, né, grandes pensadores e contribuintes da nossa sociedade, eles foram autistas. Então, quem tem esse grau de autismo e o Asperger, né, como vocês falaram, pode desenvolver habilidades diferenciadas dentro da sociedade, como é o caso do Messi, né, que é um jogador extraordinário, e também do Einstein, né? Exatamente, Fernando. A primeira coisa que a gente precisa, né, ao falar de autismo, como nós mencionamos aqui, dessa gama, né, de peculiaridades, é a gente entender que alguns, por exemplo, eles podem apresentar uma deficiência cognitiva severa, enquanto que outros, eles podem ter o QI elevado. Né? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem desafiadora, enquanto que outra ele pode ser superdotado. Então, essas questões elas precisam ser observadas e aquele modelo clássico de autismo, né? Porque quando a gente fala autismo, a pessoa logo ela se assemelha, ela tem a visão de quê? Daquela pessoa que não fala, aquela pessoa que não aprende, aquela pessoa que não olha nos seus olhos. E existem várias situações, são N fatores, N situações que a gente precisa estar observando para que não rotule, né? Para que não se torne um preconceito.
Lembrando que o Einstein, pela família dele, ele foi taxado como um menino bobo, como um menino, vamos dizer assim, débil mental, que foi taxado no livro em que eu li. Ele era um menino que ele não tinha interação social, ele só ficava dentro do quarto, e ele fazia muita coisa assim, desenhava na parede. A família dele desacreditou dele, falou que ele era um menino que ele era assim, né, um menino difícil. Eles desacreditaram dele. Quando passar do tempo que ele foi, né, estudando e tudo, a gente viu quem se tornou ele, né? Mas a própria família desacreditou dele. Pelo que vocês falaram aqui, então, que é muito importante, serve muito aí para os pais, para os familiares, né, que tem algum parente que tem o autismo. Após o diagnóstico, é muito importante também identificar, né, quais são as particularidades dessa criança e trabalhar isso, né, para que essa criança se desenvolva bem dentro do mundo dela, né, dentro da particularidade dela, né. Sim, hoje, Fernando, a gente pode ver aí que existe tipo de autismo, no caso do Asperger, que uma coisa assim que eu digo que é bem visível, eles têm um hiperfoco. Vocês podem ver aí que os maiores matemáticos, eles se interessam muito por números, sabe? Eles têm essas peculiaridades, assim, que a gente vê que eles são bem inteligentes. Ou música, a gente tem aí, né, um grande músico aí que ele conseguiu desenvolver vários tipos de nomenclatura de música que surpreendeu a todos, né? Tocava nosso coração. Quem é o músico? Qual que é o nome aqui? É Beethoven? Não, é Einstein? Esse aqui. É Einstein e o Beethoven. O Beethoven, ele quebrava o piano dele na metade para conseguir, pela tecla do som, ele conseguir desenvolver outro tipo de música. Então, assim, são pessoas extremamente inteligentes, mas porém eles têm um hiperfoco. Eles podem não gostar de português, podem não gostar de outro tipo de matéria e ser taxados de crianças, né, com dificuldade. E tem o autismo também, que tem o retardo mental, né, que tem aí uma dificuldade mesmo de aprender, tem dificuldade de ter a coordenação motora fina, de segurar em lápis, e tem o autista também que vai conseguir aprender, vai conseguir desenvolver e que não tem nenhum tipo, né, dessas outras coisas que a gente citou. O autismo, ele encaixa também nas inteligências múltiplas, então, né, exatamente, que tem que ser trabalhadas dentro de sala de aula, trabalhadas na família, né, que mesmo uma pessoa normal pode se desenvolver aí uma inteligência, uma habilidade maior para uma certa área, para uma área de exatas ou de humanas, enfim, e tem que ser trabalhado aquilo naquela pessoa, o que a pessoa pode desenvolver mais, né? É interessante ficar bem atento à questão das inteligências múltiplas também, né? Exatamente. Fernando, sobre essa questão, né, do mundo que você citou aí, a gente precisa quebrar um mito que vem, né, se alastrando aí no decorrer dos anos e às vezes até por falta de informação. A gente costuma se dirigir, né, ao autista como, ele está no mundo dele, ele está no nosso mundo, ele faz parte desse mundo e ele precisa ser integrado a esse mundo. Qual que é a diferença? Ele vê o mundo de forma diferente de uma criança dita, né, normal. Porque, então, o que acontece? A gente precisa fazer essa diferenciação. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, quando está ali em contato, né, com uma criança, com uma pessoa autista, ela vai o quê? Acha, por exemplo, que ela não está, né, aprendendo, que ela não está te ouvindo, que ela não está inserida nesse mesmo mundo nosso. Ela está visualizando, ela está sentindo esse mundo de forma diferente, mas ela está integrada a ele, ela participa, ela precisa estar, né, de fato conosco aqui. E essa integração também é dela. Na verdade, faz parte de todos, né? Toda a sociedade precisa estar preparada para integrar cada vez mais na sociedade essas pessoas, né? Exatamente. Muito bem, as meninas. A Alana, ela cuida das pessoas com deficiências diversas, né? A gente está falando muito do autismo aqui, mas não é só o autismo também. Nessa semana comemora-se o Dia Mundial da Síndrome de Down. No dia 21 agora de março é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Já existem crianças com Down cadastradas e como os pais dessas crianças com Down devem agir também? É mais ou menos parecido aí com a forma em que as pessoas que têm autista na família devem agir? Bom, Fernando, a gente tem sim já famílias cadastradas, né, com a síndrome de Down, inclusive crianças assim com menos de 1 ano já está. E na verdade, Fernando, falando mais da parte clínica, se a gente for analisar a síndrome, né, a síndrome de Down, a gente consegue identificar ainda no ventre da mãe.
né? A criança ela vai ter uma característica física que a gente consegue ver que ela tem essa síndrome, e o autista não. Tem autista que a gente só consegue diagnosticá-lo com 8 anos de idade, a partir dos 3. Então, assim, a diferença é nítida. Mas a questão de lutar pelos direitos é igual. Por quê? A criança com síndrome de Down, ela também vai precisar de intervenção de especialistas, como fono, físio, educador físico. Então, tudo isso daí, né, o neurologista também é muito importante. Então, acaba que sendo a luta igual à da mãe da criança que porta o autismo. No dia 2 de abril, né, vai ser o Dia Mundial do Autismo. Para esse dia, vocês programaram algum evento especial? Tem alguma comemoração especial aqui em Brasília de Minas? Sim, Fernanda. A gente se reuniu, né? A diretora da Alana, que ela chama Cláudia, a gente reuniu todos os diretores e as pessoas cadastradas e resolvemos fazer um tipo de evento que nunca foi feito aqui em Brasília de Minas, ao público, para que eles conheçam e vejam que existe um autista mais próximo do que a gente imagina. Então, a gente vai usar ali a praça da prefeitura. A gente fez ontem uma sessão de foto com mães e crianças autistas na ABB e a gente vai estar expondo. Essas mães, né, nos autorizaram, né, teve um termo de consentimento ali para a gente estar expondo essas fotos e a gente vai estar falando sobre o autismo, a gente vai estar mostrando para a sociedade que aqui em Brasília de Minas tem. Eles existem e eles precisam ser enxergados, tá? Então, assim, vai ser um evento pequeno, não vai ser nada grande, porque a gente, né, a gente não tem apoio aí governamental. Tá só começando. Mas a gente espera que vocês passem lá no centro, que vocês olhem lá, né, as faixas, vai lá ver as fotos, os banners, e esperando também, né, Fernando, com a contribuição divina que não esteja chovendo, né? Ana Paula, a informação, ela é sempre muito importante, né? E a gente tem aí milhares de pessoas acompanhando a rádio nesse momento, e essa informação, ela se torna importante não só para quem tem um filho com a síndrome, não só para parentes dessas crianças com autismo ou com Down, mas é importante que toda a sociedade tenha a informação, né? Que toda a sociedade saiba como agir com esse tipo de criança, que a sociedade saiba como atender uma criança com Down ou com autismo no momento em que essa criança precisa de um atendimento, né? Com certeza, é fundamental, é decisivo, Fernando. E o conhecimento, né, é uma coisa, como todo mundo sabe, que ninguém nos toma. Ele abre as portas, abre os nossos caminhos, abre, né, as nossas mentes, ele barra o preconceito. E isso é fundamental até para que a gente consiga, né, relacionar com as pessoas que estão ao nosso meio, relacionar com todas as pessoas que você conhece ou que você não conhece, né, com respeito. Respeito, né, respeito e conhecimento, eles andam lado a lado. Fala muito em inserção social, né? Eu acredito que a inserção social, ela acontece quando não há exclusão, né? Então, assim, todo ser humano, ele deve fazer parte, como você falou, né, do nosso mundo, né? Então, ninguém deve excluir ninguém do mundo, do meio social, né, as meninas? Exatamente, com certeza. E a gente sabe, Fernando, que existe um projeto de lei, a 5.748A, que obriga o atendimento preferencial dessas crianças em estabelecimentos públicos, como banco, caixa eletrônico, supermercado, né? Porque a gente sabe a dificuldade dessas crianças estar no meio social. Então, quando a sociedade olha para essas leis e acolhe, vai haver a inclusão, porque eu vou poder sair, ir no supermercado com meu filho, não vou enfrentar aquela fila enorme e eu não vou ver meu filho tendo crise, as pessoas olhando e falando mal. Então, o que acontece? Quando eles tomam consciência disso e aderem a essas leis, eu vou poder ir no supermercado, pagar e sair sem que haja um constrangimento, né, Fernando? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses direitos, né, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, a Mariane e a Ana Paula vão falar também sobre a questão do preconceito, que infelizmente existe. Daqui a pouquinho. O Sala de Entrevista continua daqui a pouco. Se você quiser fazer alguma pergunta para a Mariane ou para a Ana Paula sobre a Alana, sobre o autismo, Down ou qualquer tipo de deficiência que a Alana aí atende às pessoas de Brasília e de Minas, pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Eu volto já já, continue com a gente.
Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje estamos falando sobre a Alana, a Associação de Apoio às Famílias e de Pessoas com Deficiências de Brasília e de Minas, com foco aí na síndrome do autismo. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. As entrevistadas de hoje são Mariane Cristina. Mariane Cristina é tesoureira da Associação Alana, educadora física, técnica de enfermagem, acadêmica de ciências biológicas e educação especial inclusiva. Também a Ana Paula Medeiros. Ana Paula é pedagoga e especialista em educação especial inclusiva. É mãe de uma criança especial e estuda sobre o autismo já há algum tempo. Essas meninas estão aqui hoje passando as experiências delas sobre o autismo, sobre como conviver com pessoas que têm necessidades especiais, na verdade, pessoas com deficiências. A gente, nesse último bloco, nós teremos aí as perguntas dos ouvintes. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Algumas perguntas já chegaram, mas você pode ainda mandar a sua pergunta para a gente. Vou repetir, 99913-3993. Esse é o nosso WhatsApp. As meninas, é importante ressaltar que, assim como o Down, né, o autismo não é uma doença, né, é uma síndrome. Existe muita desinformação da sociedade sobre isso. E as pessoas, e existem pessoas que pensam até que essas síndromes são doenças e que muitas vezes são doenças contagiosas, né? Qual a dica que vocês passam para essas pessoas que têm essa visão distorcida do autismo, também da síndrome de Down? Bom, Fernando, primeiramente eu vou começar falando, depois vou passar a palavra, né, para Ana Paula. Ao meu ponto de vista, a informação, como a gente já tem dito desde o início da entrevista, é essencial. Por quê? Porque o autismo não é contagioso. Então, a criança que é portadora dessa síndrome é uma criança que ela precisa de carinho, de amor e atenção. Porque existem pessoas que excluem essas crianças pelos comportamentos. Porque tem muita gente que acha que são crianças mal educadas. Quando, na verdade, essa criança, ela tem uma desordem, né, sensorial ali, acontece no cérebro da criança, devido à informação que chega diferente no cérebro. Essa criança, ela vai agir de forma diferente, seja ela se batendo, se jogando no chão, mordendo, beliscando, lambendo, dentre outras. Essa criança, ela vai ter esse tipo de comportamento. A mãe ali, ela não vai conseguir conter a criança, porque a criança já está tão nervosa, ela está tão desorientada, que ela não vai ouvir a mãe. Aí, então, tem que esperar um tempo, essa criança, ela vai se acalmar, a gente vai conseguir tirar ela do ambiente onde está, né, acontecendo a crise. Só que as pessoas que estão em volta são o quê? Pessoas desinformadas. Vai olhar para aquela crise e vai achar que a criança está dando birra, que a mãe não está educando. E muitas vezes chega até falar que a mãe não está dando educação ou que mima demais. Não é, gente. Infelizmente, essas pessoas, elas olham com olhos de exclusão, né, de preconceito, de julgamento, enquanto na verdade a criança está precisando ali que seja entendido. E por trás disso tem uma mãe que está sofrendo também. Tem uma mãe que está passando por vergonha, tem uma mãe que está com vergonha até de sair com o filho, né, ali para ir nos lugares, porque sabe que se acontecer qualquer coisa que saia fora do previsto, a criança vai ter ali a crise. Que tipo de preconceito mais comum que você, Mariane, eu acredito que outras mães também, que vocês dividem as experiências, tem passado por causa da síndrome dos filhos? Olha, Fernando, o ano passado eu tive um recado de uma pessoa que falou para o filho não sentar perto do meu, né? Porque o Benício tem atitudes diferenciadas, o Benício lambe, às vezes o Benício é agressivo, né? Né? Porque agora com o tratamento, graças a Deus, o Benício ele tem mostrado melhora significativa no comportamento, né? Então, eu tive também, até dentro de ambientes, de locais, as pessoas olharem com o olho torto, depois que já sabia que meu filho era autista, olhava e não chamar mais para aniversário, não chamar mais para reuniões, né? De amigo, na social mesmo.
Por quê? Porque o Benício é autista, a mãe dele tem que ficar o tempo todo com ele. Eu não quero essa criança perto, porque ela pode causar confusão, ela não consegue brincar com os meninos iguais. Então, eu tenho sofrido isso e eu acho que outras mães também, Fernanda. Ana Paula, e você? Quais as experiências vividas durante esses 6 anos em que você tem essa criança que é autista? Bom, eu digo, né, Fernando, que lidar com o preconceito, lidar com a inclusão, lidar com esses conceitos, né, que hoje são tão discutidos, é difícil, é um desafio em qualquer que seja o âmbito, em qualquer que seja a deficiência, né, ou até mesmo sem deficiência, né, com as desigualdades, as diferenças. Lidar com a diferença é difícil, né, é uma coisa que está aí, é um desafio colocado. Mas a gente tem que ter, né, convicção, noção de que está aí, né? O autismo ele está e a gente precisa buscar conhecer, buscar entender que o autista ele vê, ele ouve, ele sente de uma forma diferente, mas que ele precisa, né, estar inserido, ele precisa fazer parte do nosso meio e ele precisa ser tratado com respeito, com dignidade, precisa ser tratado como um ser normal, né, criado por Deus e que a gente precisa respeitar. As dificuldades, o preconceito, né, ele vai surgindo, como a Mariane falou. No meu caso, a minha experiência ela é diferenciada no sentido, né? O meu filho ele apresentou lá por volta dos 2 anos quadro, né, severo do autismo com assim características bem afloradas e nesses 4 anos, né, de terapias, de tratamento, esse quadro ele vem sendo modificado e é essa a esperança que a gente quer mostrar para essas mães, para essas pessoas, para os profissionais até que lidam, né? Que é uma incógnita, mas que uma coisa que a gente busca melhorar. Né? É uma coisa que a gente busca melhorar e é possível sim dessa melhora. Hoje meu filho ele passa, né? Talvez você não vá perceber logo de cara, quem não tem aquele contato nítido com ele, quem não tem aquele contato mais direto com ele, pode ser que passe despercebido. E aí eu dou graças a Deus hoje, mas digo também que quando dizem, né, o seu filho não parece, eu falo que bom, que glória, ótimo que ele não parece, mas isso foi uma luta, né, uma luta e que ela não pode acabar, porque hoje o meu filho, ele fala, ele olha no meu olho, né, ele come todo tipo de alimento, ele vai ao banheiro sozinho, ele tem independência. Mas se ele começa a ser tratado, né, se ele não é tratado com a particularidade que ele precisa, ele vai retroceder, ele vai voltar, né, por fases iniciais. Então, isso é muito comum também. É importante que os pais tenham consciência e que reconheçam a síndrome do filho, né? Para ter esse acompanhamento específico, direcionado, né, Mariane? Sim. Fernando, nós temos caso hoje de pais que não aceitam o diagnóstico do filho, o preconceito começando no seio familiar. Às vezes a mãe pega, né, pra ela e luta e o pai não aceita, o pai não quer. Ou também vice-versa, de pai que assume e a mãe não. Então isso é difícil até dentro da escola, do âmbito escolar. Porque quando a criança chega pra gente sem o diagnóstico ou com o diagnóstico e não tem laudo, a gente não consegue trabalhar a metodologia de ensino com essa criança e nem comportamental. Os outros coleguinhas dentro da sala não vai saber que aquela criança tem essa síndrome, que vai ter que agir diferente com ela. E dentro da família também, os familiares. Porque às vezes a mãe vai lá, leva na consulta, leva na terapia, chega dentro de casa, o pai faz tudo ao contrário e a criança torna a regredir. Aí então fica esse círculo vicioso e que vai tornar a evolução dessa criança mais difícil. É importante lembrar também, Fernando, que isso que Mariane está falando é cabível até de compreensão, né? E a gente, enquanto mãe, eu não imagino que ela também tenha passado por esse processo. É difícil, né? Você, mãe alguma, quer carregar um rótulo, porque na verdade é uma coisa que deveria ser leve, suave, mais amena. Mas infelizmente o contexto, né, social que a gente vive, de preconceito, de discriminação, né, desses desafios, a gente já olha com um olhar diferenciado, a gente já enxerga simplesmente as dificuldades. Peraí, mas e como que o meu filho ele vai ser tratado a partir de agora? Ele tem um lado, então é difícil para você, enquanto mãe, absorver isso sim, né? E essa fase, eu imagino que todas as mães, né, no início de diagnóstico, elas passam por essa fase. Mas isso, né, a gente está aqui para levar justamente essa esperança de que não, esse quadro ele pode ser mudado, a gente precisa lutar para que isso seja mudado. Né, para que o laudo do seu filho ele venha como
venha como uma coisa positiva para as intervenções e não como rótulo. Muito bem. E as crianças com a síndrome, né, do autismo, têm direitos, né? Muitos direitos garantidos aí por leis, né, Mariane? Você já até começou a citar, mas eu queria que você frisasse agora quais são esses direitos da criança com autismo. Bom, aqui dentro da lei Berenice Piana, que a gente citou, é uma lei recente, né, que foi aprovada pela Dilma Rousseff, assegura o acesso a ações a serviço à saúde, incluindo diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, a nutrição adequada, a terapia nutricional, medicamentos, informações que auxiliam o diagnóstico no tratamento. Da mesma forma, a pessoa com autismo terá assegurado o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, né? Quando aí ela já tiver numa fase mais adulta, né? A moradia, ao mercado de trabalho e a previdência e assistência social, que hoje a gente tem o LOAS, que está aí, né, para dar auxílio, né, financeiro para essas mães conseguir tanto comprar medicação quanto continuar com o tratamento. Mas, infelizmente, geralmente é muito barrado pelo INSS, né? A mãe chega lá, leva os documentos do INSS e, infelizmente, tem que passar por uma série de critérios rigorosos que, às vezes, não dá o direito a essa mãe a receber esse benefício. E tem a lei também, que eu já citei, que é um projeto, né, para comércios, que já foi adotado em Montes Claros, Belo Horizonte, São Paulo. Brasília de Minas ainda não. E tem lugares que também não foram. Você chega e você não vê o símbolo do autismo, que é aquela... Atendimento preferencial, Isso, né? Quando você chegar num lugar que você vê aquele símbolo lá, que tem a cadeirinha, tem a gestante, tem a mãe com o bebê de colo, e teria que ter a faixinha do autismo. Infelizmente, aqui ainda não tem. Não só as crianças com autismo, mas todas as pessoas com deficiência têm muitos direitos que as famílias muitas vezes desconhecem, né? Isenção de impostos, por exemplo, são direitos aí de muitas pessoas com deficiência. A Alana, ela se organiza juridicamente para dar esse tipo de assistência também às pessoas com deficiência aqui de Brasília de Minas, Mariane? Sim, inclusive eu gostaria de agradecer ao assistente social, que é um voluntário, o Daniel, que ele foi, na verdade, para mim uma luz, porque eu não sabia dos direitos e nem como. E ele, quanto voluntário da Alana e quanto profissional da área da assistência social, ele foi me instruindo o que fazer e como fazer e o que eu tenho que me preparar. E tem também lá dentro, no caso jurídico, que é um advogado também, que está instruindo a gente a instruir também as mães, né? Então, a gente está aí tentando munição de todos os lados para estar auxiliando esses pais a buscarem essas leis, a cumprir, né? Esse direito que a gente tem. Vocês me falaram que a Alana não existe ainda uma sede, né? Que é bem nova, vocês estão lutando aí, engatinhando ainda, né? Mas como as pessoas podem fazer contato com a Alana? Como buscar aí a ajuda da Alana? Então, as nossas reuniões acontecem geralmente na Câmara Municipal, né, com a data específica, geralmente a primeira quinta-feira de todos os meses, e tem também o telefone celular, né, que as pessoas podem estar ligando, que é o 389-9239-1724, que pode estar ligando, querendo saber mais informações e procurando para nos associar. Realmente a gente não tem a sede, Fernando, porque a gente tem que primeiro passar pela fase burocrática, que graças a Deus nós já passamos, nós temos registro, né? Então tem o CNPJ, agora a gente já vai procurar a forma física da Alana para a gente colocar aí essas pessoas que são voluntárias para começar a atender, né? Para ter um espaço físico para a gente poder também estar fazendo o estímulo dessas crianças. Vamos repetir o telefone aí, frisar esse telefone, para que alguma pessoa que esteja em casa ouvindo, que tenha um problema, que tenha alguma criança com essa síndrome, que precisa de uma ajuda, de um apoio, mas principalmente dividir experiências, né? Que o que eu vi aqui nessa conversa com vocês, que é muito importante, compartilhar essas experiências, possa fazer contato com vocês. O telefone, repetindo então, é o 99963 1634 ou o TIM 99239 1724. Muito bem. Nós vamos agora para as perguntas dos ouvintes. Então, uma pergunta agora direcionada para Ana Paula. A pessoa quer saber, Ana Paula, sobre o autismo de Asperger.
o meu neto tem e ele roda muito e é muito inteligente, não gosta de escola. Como lidar com ele? Ele não gosta que a gente fala alto. É a Maria da Avenida Bias Fortes que está fazendo uma pergunta para você, Ana Paula. Você já até citou antes, né, que o Messi tem o autismo de Asperger, né? E é um jogador muito inteligente, né? Então, bem parecido aqui com essa criança. É a Maria. Ela está perguntando sobre a síndrome de Asperger. Então, Fernando, a gente precisa, né, em termos burocráticos, conceituais, o que acontece? O Asperger, até 2013, ele era separado do autismo. Hoje, a nova nomenclatura, né, de acordo... Porque o Brasil, ele utiliza 2 manuais de diagnóstico, né? Que é o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que está na sua 5ª edição, e o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, que está na 10ª edição. Então, antes de 2013, como que funcionava? O Asperger, ele era separado do autismo. Depois de vários estudos e chegar a um consenso, o Asperger hoje ele está dentro do transtorno do espectro autista. Seria o quê? O Asperger é como se fosse um viés do autismo, só que um viés mais leve, um autista mais leve, né? Geralmente verbal, né? Com peculiaridades, mas que com altas habilidades também. Acontece muito no Asperger. A Maria, ela fala aqui que ele passa com um psiquiatra e toma para dormir Respiridona. E ela fala que descobriram que ele fala muito alto. Como que é? Essa criança, ela fala alto, mas não gosta que as pessoas falam alto, é isso? É por causa da disfunção, né? Então ela percebe, ela ouve, os sentidos dela, elas funcionam de forma diferente. Então há um atraso naquilo ali, e aí o que acontece? Ele se desorganiza. Quando ela fala que o neto, né, o filho ou o neto, ele roda muito, ele tem o quê? Movimentos, né, repetitivos, que é uma característica do autismo. Então ele vai usar isso quando? Ele vai usar isso para se organizar. Os estímulos, eles estão muito, ele não está conseguindo, né, se organizar, e ele vai usar, isso é um método que ele faz para se acalmar. O que a Maria pode estar fazendo, por exemplo? Ela pode estar tirando o foco dele disso. Então a gente vai trabalhar com essa criança, não é tirar, né, bruscamente ela daquela atitude, porque aquilo ali para ela, naquele momento, é de calma, né? Ela está tentando se tranquilizar, ela está tentando se organizar mentalmente. Nós, então, precisamos intervir de que forma? Levar essa criança a sair daquele quadro repetitivo ali, né? Tirando o hiperfoco dela. Ela fala aqui que ele está tendo visões. Como seriam essas visões do autista? A Mariane vai falar. Primeiramente, Fernando, aí para essa avó, né? Geralmente, quando a criança ela começa a aparecer, né? Essas comorbidades fora do normal, a gente aconselha que procure uma neurologista para ela estar vendo também se a medicação não está tendo efeito colateral. Porque às vezes, com a medida do tempo vai passando, a medicação ela precisa ser ajustada. Aquela criança que tomava 0,25, ela vai passar a tomar 1, ou então vai passar a tomar 2. Isso tem que ser levado no especialista, ou pode ser trocada, porque foi o caso do meu filho. A gente acabou trocando a medicação e viu que essa medicação está dando um retorno melhor pra gente. E essa questão de visão, isso daí tem que ser tratado minuciosamente, porque pode ser também que tá fugindo fora do quadro do autismo. Então, assim, ela tem que procurar também o caso que ela citou aí, que ele fala muito alto. Geralmente as fonoaudiólogas, elas pedem exame auditivo, né? A audiometria ou a impedância, para saber se a criança não tem uma perda auditiva. Então, assim, isso aí tudo ela tem que analisar, ela tem que levar, fazer uma anamnese. Não somente no psiquiatra, mas levar numa fono, levar numa neurologista para ela estar orientando ela melhor sobre isso. Tem mais uma pergunta que, na verdade, a pessoa está querendo informação. Queria informações de como podemos ajudar a Alana. É Andréia Simões, do centro da cidade. Geralmente tem pessoas que nos ligam, e tem pessoas também que tem um Instagram que eu uso, chama @tenhotea. As pessoas me mandam muito no direct, né, pedindo informação. Eu criei esse Instagram aí para as mãezinhas, para elas estar, né, dividindo comigo e eu dividindo com ela o dia a dia do meu filho,
como foi a fase, né? E o que está acontecendo hoje. Chama @TenhoTEA. Pode estar entrando. A gente está aí para atender e também pode estar ligando os 2 telefones que eu passei, né? Que é o 992391724 ou pode também estar se dirigindo à Câmara Municipal e perguntando, né, a secretária que fica lá, ela também faz parte da Associação Alana e pode estar direcionando ela para chegar até a gente. Tem uma pergunta aqui. Olá, bom dia a todos, em especial às entrevistadas de hoje, Mariane e Ana Paula. Gostaria de cumprimentá-las e parabenizá-las pelo conhecimento e experiências vividas sobre o autismo e também pela Alana. Bem, gostaria de saber se é verdade que os sintomas podem demorar a aparecer. Como proceder quando se tem o diagnóstico tardio? Como a mãe deve orientar seu filho que seu coleguinha é autista? Ouço muito as pessoas dizerem que as crianças autistas são mal educadas e desobedientes. Sei que não, porque sei lidar com o autismo. Então gostaria que esclarecessem para o público em geral essa cisma que essas pessoas têm. E de que forma a sociedade pode contribuir para o desenvolvimento e inclusão de crianças autistas. A pessoa faz uma reflexão. Somos todos diferentes uns dos outros, mas na ausência somos todos humanos da mesma maneira. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Tem algumas perguntas, vamos começar então. O diagnóstico, ele pode ser tardio? Então, Fernando... Os sintomas podem demorar a aparecer, na verdade? A parte dos sintomas eu vou estar falando, depois eu passo para a minha colega Ana Paula sobre a parte da inclusão. Os sintomas é o seguinte, tem criança que com 2 anos, hoje já tem estudo em que os profissionais da área de saúde, como os médicos, já estão passando essas crianças por testes, entendeu? Já é uma lei pelo SUS que esses médicos têm que passar o teste, né? Fazer teste nessas crianças para saber se ela já é portadora. Aí, o que acontece, Fernanda? Geralmente as mães, quando percebem bem cedo, é aquela criança que ela não vai olhar nos olhos, é aquela criança que não tem contato visual, ela parece realmente que é surda. Você vai chamar ela várias vezes pelo nome, ela não vai te atender, ela vai continuar fazendo o que ela está fazendo. E geralmente tem os diagnósticos tardios, que são aqueles autistas que passam despercebido. Por quê? Porque eles conseguem conter o sensorial, mas eles têm dificuldade em algumas coisas. Geralmente se encaixa muito aí no Asperger, né? Que são aquelas crianças que têm a inteligência, né, com QI elevado, mas tem poucas dificuldades no nível cognitivo ou motor, né? Então, assim, para a gente saber aí, eu acho que os pais têm que ter informação mesmo e ficar atento. E nós, quanto profissionais, temos sim que ler sobre o autismo, porque a gente nunca sabe quando vai se deparar com um caso, né? Como proceder quando tem esse diagnóstico tardio? É uma pergunta dele também. Porque, de repente, a pessoa imagina que está convivendo sempre com a criança normal, que não tem nenhuma síndrome, e depois descobre, já um pouco mais tarde, que tem a síndrome, né? Como proceder nesse momento? Então, assim, um conselho que eu dou é procurar a ajuda, né, dos profissionais. Por quê? Para a gente saber o que houve de perda, o que houve de dano, ou cognitivo, ou motor, ou sensorial, para a gente conseguir, como se a gente voltasse no tempo para que essa criança criasse as habilidades que ela perdeu. Porque, geralmente, o autista, quando ele não tem o tratamento adequado, ele fica com déficit em alguma área, seja ela cognitiva, sensorial ou até motor. Aquela criança que não sabe pular, aquela criança que tem medo de descer a escada, aquela criança que não fala corretamente, né, que apresenta aí uma apraxia da fala, que fala errado, né, a ecolalia de repetir muito. Então, assim, geralmente você tem que correr atrás do tempo perdido, né? Mas nunca se desesperar, porque tudo tem um jeito. Ele continua perguntando aqui como que deve orientar o filho para essa questão de que o coleguinha é autista. Com certeza, né? De uma maneira... Se é para uma criança, você vai usar uma linguagem adequada, né? Eu não preciso usar o termo, mas eu vou ter uma convicção e um termo mais
próprio para aquela idade. Então, por exemplo, já existem, né, muitos vídeos na internet que você consegue. Eu, por exemplo, fiz esse processo com a minha filha, né, de 7 anos, para que ela entendesse por que o irmão, ele agia às vezes diferente, para que ela não se sentisse, né, menosprezada ou sem menos atenção da família. Então, nós precisamos o quê? Mostrar para aquela criança, né, para todas as pessoas, para os coleguinhas, primeiramente o quê? O respeito. Então, independente se o meu colega, ele tem o TEA ou não, ele vai ser tratado com respeito. Então, a gente precisa começar também a mostrar para essa criança, para esse coleguinha, que o seu colega, ele tem algumas particularidades, né? Ele pode fazer isso, né? Talvez ele não vá gostar do seu toque. Por quê? Porque ele sente o mundo diferente. Ele vai ouvir os sons todos ao mesmo tempo, né? Então, começar a falar de forma mais tranquila, né? Para que essa criança ela não entenda. Ele é um diferente, mas um diferente que eu possa conviver, né? Então, às vezes vai ter dificuldade com o toque, vai ter dificuldade com a rotina. O autista, ele tem muita dificuldade com a rotina. É um dos principais, né, desafios com a rotina. Então, o coleguinha precisa saber, por exemplo, determinados alunos que a gente tem, ele precisa sentar todos os dias naquele mesmo lugar. Por quê? Porque se ele sair daquele lugar, ele vai se desordenar todo. Então, o coleguinha, ele precisa entender que o quê? Né? A gente precisa mostrar para ele, olha, esse lugar aqui é fixo, né? Do seu coleguinha por esse motivo, de modo mais suave, né? Sem precisar usar de nomenclatura e de tudo, mas priorizando sempre o respeito. E o Japa ele pergunta aqui ainda, por que essas crianças são taxadas como crianças mal educadas ou desobedientes? Essa, Fernanda, é uma questão muito importante, tocou num assunto, né, extremamente relevante para a nossa discussão aqui. O autismo, ele é muito associado a essa questão de birras, de má comportamento. Por quê? Se o meu filho, ele é autista, ele tem disfunção sensorial, ele tem dificuldade de enxergar, né, de conviver no mundo, e ele chega, por exemplo, em um ambiente que o barulho, ele está muito, ele tem sensibilidade ao barulho, ele tem sensibilidade às luzes, ele vai começar a reagir diferente. Uma criança, né, que não tem o TEA, por exemplo, ela iria me falar, olha, o barulho está me incomodando. O autista não, ele não vai falar para você, o barulho está me incomodando. Vai incomodar a ponto de ele, por exemplo, colocar as mãos no ouvido, começar a gritar, né, a jogar algo no chão, né, a se debater, inclusive, a agredir. Então, esse é um meio que ele utiliza para responder a esses estímulos em excesso que ele teve. E aí a gente só consegue combater isso como? Identificando. O Japaíla ainda fala aqui, vocês já falaram sobre isso, né, de como a sociedade pode ajudar, né? Aí eu já até digo também que, pelo que vocês falaram e pelas experiências que a gente tem de vida, o lado humano prevalecer sempre, né? Sempre a gente pode ajudar o outro com o nosso lado humano prevalecendo, né? Exatamente. Nesse caso, isso também, né? Quando a gente se dispôs a vir aqui, quando a Ana Paula falou sobre rotular, é uma coisa tão forte, porque a gente está aqui, a gente está falando, a gente está expondo, né, a nossa luta. Então eu sei que vai existir pessoas que vão olhar pra gente com o olho de, nossa, a mãe é forte, a mãe foi lá. E vai ter pessoa que a partir de hoje vai começar a olhar na rua pra gente, é ela que foi, o filho dela é autista. Você tá entendendo? Eles começam a julgar. Então a sociedade, primeiramente, a inclusão começa no coração. A inclusão não começa fora do nosso corpo. A inclusão, ela começa no coração. Você olhar por trás de uma luta que a gente está tendo diariamente, desde quando acorda, para comer, para dormir, para ir à escola, para a gente conseguir sair com eles na rua. Então, você está vendo ali uma mãezinha que está passando por uma luta. Então, vamos olhar com olhos de amor. Não quer envolver? Então, não julgue, não aponte, entendeu? Então, assim, é caso mesmo da sociedade abraçar e saber que as diferenças, nós somos todos iguais. Muito bem. A Maria da Bias Fortes, que fez a pergunta, está dizendo aqui, muito obrigada, Fernando, e parabéns. Foi a melhor entrevista. Melhor, Maria, por causa dessas meninas aqui que vivem aí a experiência no dia a dia de serem mães de crianças autistas, que buscam informação e que estão nesse momento, nessa manhã, na verdade, dividiram essas informações com os nossos ouvintes. Eu quero agradecer vocês imensamente pelo alto nível dessa entrevista, pelo grau de informação bastante interessante para a nossa sociedade.
Ana Paula, muito obrigado e que você seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Nós é que agradecemos, Fernando, a oportunidade, aos ouvintes, né, que tiveram essa paciência em nos ouvir. E o autismo é muito mais do que isso que foi colocado aqui, né, está à disposição. A gente tem meios, né, de comunicação, nós temos meios aí, a internet, que tem muitas informações. E aí nós esperamos também, já fazemos um convite para o dia 2 de abril, né, vocês prestigiarem a nossa exposição, né, promovendo essa conscientização e essa reflexão sobre o autismo, que é tão importante. E no mais, é agradecer mesmo. Mariane, muitíssimo obrigado e cada vez mais sucesso para vocês na Alana, que a Alana cresça cada vez mais e possa ajudar aos brasilienses que precisam desse tipo de apoio. Eu que agradeço em nome, né, de toda a diretoria da Alana e de todos os pais que estão ali cadastrados, né, por a gente estar falando sobre, porque quando a gente tem o diálogo aberto, as coisas elas começam a mudar. Então eu tenho muito a agradecer esse espaço que você abriu pra gente, você também abraçou essa causa de estar deixando a gente falar, expor, né? Então assim, eu tenho mesmo a agradecer e dar um conselho para as mãezinhas, né, que vistam mesmo a camisa e se precisar a gente tem que se unir mesmo, procurar a Alana, né, pra gente conseguir fazer um trabalho legal aqui dentro da cidade de Brasília de Minas. Ok, muito obrigado. As meninas tenham um bom dia. O programa Sala de Entrevista está ficando por aqui. Volta na próxima segunda com mais um entrevistado especial. E aí, na outra segunda, dia 2 de abril, nós teremos a entrevista com o prefeito de Brasília de Minas, Geelison Silva. E nessa entrevista eu conto muito com a participação dos nossos ouvintes para nos ajudarem aí a fazer uma entrevista que seja realmente interessante e relevante para a sociedade. Então, aquele problema que você tem no seu bairro, na sua rua, algum problema que você possa quer buscar a solução, você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, mandar a sua pergunta, aquela situação interessante também que você teve com a gestão pública, né, que algo que foi positivo, você pode mandar também a sua informação para a gente. Então, essa entrevista será bastante interessante a partir do momento em que tivermos aí a participação dos cidadãos brasilienses. Então, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993, e mandar também experiências vividas com a gestão pública nesse ano e meio, nesse ano e pouco aí, né, do prefeito Geelison Silva diante da Prefeitura Municipal de Brasília de Minas. Seja a sua experiência positiva ou negativa, nós vamos discutir isso com o prefeito Geelison aqui no dia 2 de abril. Então, está aberto aí o canal para você participar e nos mandar sugestões, nos mandar pergunta, nos mandar informações, que a gente quer que essa entrevista, com a sua participação, seja uma entrevista interessante para a sociedade brasiliense. O programa fica por aqui, fique com Deus mais uma vez, muitíssimo obrigado pela enorme audiência de sempre, valeu, tchau, tchau, até segunda. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.